Mais uma goleada, uma vitória importante, o time sobe para a terceira colocação na Taça Guanabara e tem jogo grande domingo no Maracanã. É contra eles, o nosso maior rival. A gente está com uma confiança lá em cima e sangue nos olhos para vencer domingo. Solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira, depois de mais um jogo do Vasco, mais uma vitória. Então eu peço para você logo de cara que a gente vai trazer muitas informações, se inscrever aqui embaixo no canal e fazer o seguinte, acionar o sininho das notificações. Assim que você se inscrever, do lado tem um sininho. Você aciona esse sininho também, que toda vez que a gente subir um vídeo, você vai ser informado através do YouTube e deixa o like nesse vídeo e compartilhe. Tudo isso é de graça, 0800, não custa nada. A sua inscrição, acionar o sininho, deixar o like e sempre compartilhar, porque ajuda bastante esse vídeo chegar a outros vascaínos. E ontem, jogando em São Januário pela 9ª rodada da Taça Guanabara, Campeonato Carioca, o Vasco goleou o Boa Vista por 4-1, mais uma boa partida do Vasco. Está vendo fotos desse confronto ontem em São Januário. A torcida pôde chegar em bom número, mais de 17 mil pessoas estiveram em São Januário para apoiar o Vasco em busca de mais uma vitória. Com essa situação, o Vasco, que abriu o placar com Pedro Raul ainda no primeiro tempo, fez uma bela jogada, um chute de fora da área, da entrada da área, fez Vasco 1-0. No segundo gol, uma boa jogada do Alex Teixeira, tabelou com o próprio Pedro Raul, que preparou a jogada. O Alex Teixeira chutou, o goleiro rebateu e ele de cabeça fez Vasco 2-0. Já no segundo tempo, um vacilo total da defesa do Vasco, uma bola saída mal pelo Jair, o goleiro Léo Jardim soltou um chute fraco e o Boa Vista descontou Vasco 2-1. O Vasco foi para frente, escanteio cobrado por Nenê, o próprio Aguinaldo resvalou de cabeça e o lateral Puma Rodrigues fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco, o terceiro gol da partida. E para fechar, uma jogada ali meio estranha, o Pedro Raul chutou errado e mesmo assim fez o quarto gol, o sexto gol dele com a camisa do Vasco, o quinto gol dele no campeonato estadual, está ali entre os principais artilheiros dessa competição. E o técnico Maurício Barbieri analisa a partida, o resultado que foi muito importante e também se os jogadores já começam a entender a sua forma de trabalhar. Eu acho que a gente fez um bom jogo, criou um bom volume de oportunidades. Talvez faltaram alguns ajustes, a gente deu um pouquinho mais de contra-ataques do que o habitual, deixou o Boa Vista ter um pouco mais de espaço. Acho até que a gente estava ansioso para fazer mais gols e isso fez com que a gente acabasse errando alguns passes que não precisaria, não deveria. Mas no geral fez mais um jogo seguro, um jogo mais próximo da identidade que a gente vem buscando. Estou satisfeito com o resultado. Eu sempre gosto de frisar que não é a proposta do Maurício, né? Tem as ideias do Maurício, mas a partir daí eu preciso, junto com os jogadores, construir isso um conjunto, respeitar as características deles, enfim, convencê-los das minhas ideias, que eles comprem, que eles acreditem naquilo que eles estão fazendo, e eu tenho sentido que isso tem sido muito positivo. Eu acho até que em função do calor de estar muito abafado, a gente até baixou um pouquinho a intensidade, a gente normalmente consegue até manter ela mais alta, mas estava muito, como eu digo, abafado, sem vento, quente, senti que a gente diminuiu um pouquinho, mas é um bom resultado, a gente precisava desse resultado para subir na tabela de classificação, para poder passar 2 adversários diretos, para poder se manter na briga, isso sem dúvida foi o mais importante. E com exclusividade aqui nesse Bom Dia Gigante, sempre que tem jogo do Vasco, no dia seguinte tem análise dele, Jean Faísca. E aí, Jean, o que você achou dessa partida? Salve, Jean! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E ontem o Vasco fez aquilo que era para ser feito. O Vasco venceu bem a equipe do Boa Vista, 4-1. Pedro Raul, mais uma boa atuação, fez 2 gols. Alex Teixeira, também uma boa atuação, parece ter se encontrado agora jogando numa faixa de campo menor, mais reduzida, mais próxima ao Pedro Raul, e foi assim que conseguiu fazer o seu gol. Enfim, a equipe do Vasco hoje tem um modelo de jogo consolidado, um modelo que a gente sabe que vai ser uma equipe ofensiva. Ontem estava vencendo por 2-0, ainda acabou aí tendo um susto numa saída de bola errada do Jair, que vinha fazendo uma boa partida. O goleiro Léo Jardim, acredito que também falhou, poderia ter uma reação mais rápida aí, mas logo o Vasco já conseguiu fazer o terceiro gol através do Pumita.
e depois o Pedro Raul num chute feio, mas como diz o Dadá Maravilha, feio não é perder o gol ou fazer um gol feio, feio é deixar de fazer o gol. Então o Pedro Raul aí achou a rede mais uma vez, se recuperando aí dos gols perdidos contra a equipe do Trem, só que a análise do Pedro Raul precisa não ser tão rasa. O Pedro Raul, além de ser um jogador que faz gols, é um jogador que gera muita ofensividade, gera um jogador que pode fazer o pivô, um jogador que pode dar uma casquinha de cabeça, enfim, um jogador que vai ajudar muito nessa nossa caminhada. E agora é focar no clássico de domingo. Qual será a escalação do técnico Barbieri? Eu particularmente prefiro que ele volte aí com 3 volantes, Jair, Rodrigo e provavelmente o Barros. Se o Andrei tiver condições de jogo, poderá ser o Andrei, para deixar o Alex Teixeira nesse posicionamento que parece que agrada muito mais. Um dos jogadores mais elogiados na partida de ontem foi o centroavante Pedro Raul. Além dos 2 gols, fez boas jogadas, inclusive iniciou a jogada que deu o gol para Alex Teixeira, que fez ali a jogada no segundo gol do Vasco. Pedro Raul tem com números muito importantes no Vasco, são 9 partidas, contando inclusive com os amistosos nos Estados Unidos, são 6 gols e 2 assistências, ou seja, participou de 8 gols diretamente com a camisa do Vasco. E Pedro Raul fala sobre essa questão de jogar e fazer gols no Vasco, em São Januário principalmente, e também já projeta a partida contra o Flamengo no domingo. Faz parte, camisa 9 tá ali para fazer gol e eu sei da minha importância para a equipe, da importância dos meus gols para a equipe, então a cobrança é justa. A minha cobrança pessoal também é muito grande para que eu possa estar diminuindo esse percentual aí. Eu acho que eu estou tendo uma participação boa nos gols da equipe, isso é muito importante, mas dá para melhorar, estou trabalhando muito para isso, conto com o apoio de todos os meus companheiros para a gente chegar cada vez mais forte ao longo da competição. O clássico é outro tipo de jogo, a gente vai preparar bem essa semana aí, descansar, recuperar, ver o que o professor Maurício vai passar para nós, para a gente chegar da melhor maneira possível no domingo. Um jogo especial, é um clássico, a gente sabe que fazer gol em clássico é marcado, então com certeza eu vou procurar fazer um gol no domingo. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o zagueiro Manuel Capasso vive a expectativa de ser regularizado no BID da CBF e no BIRA da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para poder ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri para o clássico de domingo. Ele precisa ser inscrito até quarta-feira para poder ficar apto para essa partida, já que a rodada começa na sexta-feira, então 48 horas antes o Vasco tem que inscrever esse jogador e a expectativa é muito grande de que hoje ou no máximo amanhã essa inscrição do Capasso seja concluída. A situação sobre 2 jogadores em relação a jogo de domingo, Figueiredo e Marlon Gomes. O próprio Maurício Barbieri, técnico do Vasco, falou na coletiva de imprensa dele, eles não vêm treinando ainda no campo junto com o treinador, a expectativa é que essa semana eles vão para o campo e aí sim vão ter análise se eles vão poder ou não ser relacionados para a partida de domingo contra o Flamengo. E outra notícia, a gente trouxe essa informação ontem sobre a questão do Lelê, atacante do Volta Redonda. O Vasco teve uma reunião importante, a gente ainda não sabe o resultado dessa reunião, mas a expectativa é muito grande de que Lelê seja jogador do Vasco após o campeonato estadual, ele que vem sendo o artilheiro da competição e o Vasco está muito confiante de fechar com esse jogador de 25 anos que pertence ao Profute Itaboraí. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade.
E após o gol da equipe do Boa Vista ontem em São Januário, um jogador que foi muito criticado por parte da torcida foi o goleiro Léo Jardim. Ele espalmou a bola que resultou no gol do Boa Vista e foi muito criticado, e aí fica a pergunta: por que Léo Jardim é o titular do Vasco, pelo menos para o técnico Maurício Barbieri? E ele foi questionado sobre essa situação do goleiro Ivan, que vinha jogando, depois perdeu a posição para o Léo Jardim na coletiva de imprensa. Confere só a resposta do técnico Maurício Barbieri. A gente iniciou as conversas e a contratação do Léo até antes do Ivan. O Ivan sempre soube disso. O Ivan acabou chegando antes por uma questão de timing do mercado, da negociação e tudo mais. Teve um desempenho muito bom, o Léo também chegou e a ideia era dar oportunidade de avaliar os dois. Eu concordo com você, o Ivan não teve nenhum lance ou nenhum desempenho que desabonasse a sua conduta, mas o Léo também, até esse momento, também não teve. E a ideia é ir acompanhando. Eu não acho que o Léo tenha tido falha no gol. Fez uma grande defesa até antes disso, uma defesa espetacular. E a gente ganha com isso. A gente tem dois ótimos goleiros. O Raus, que fez o clássico contra o Botafogo, foi muito bem também. A ideia é que eles possam se puxar no treinamento, que eles possam fazer com que cada um deles seja cada vez melhor. E assim que a gente entender que alguém esteja na frente, vai ter oportunidade de jogar, como tem sido desde o início. E outro jogador que a gente vem informando, pelo menos desde ontem, o Vasco já está fechado com o Andrei Santos. Novo empréstimo desse jogador que agora pertence ao Chelsea, deve ficar no Vasco até o meio do ano, o Vasco fazendo aí um contrato de empréstimo em que o Vasco não vai ter custo nenhum, nem com salário, nem com relação ao empréstimo. O Vasco fez toda uma negociação com o time inglês e ontem Andrei Santos esteve em São Januário. Você tá vendo uma foto dele ali, num dos camarotes de São Januário, acompanhando a partida e sendo ali ovacionado pela torcida que esteve presente no estádio. Andrei Santos, como eu disse, tem uma expectativa relacionada à questão de ser inscrito novamente no BID e no Bira. A possibilidade até dele ser inscrito hoje ou amanhã, acho muito difícil, até porque a questão dos documentos do Chelsea tem que chegar no Brasil para o Vasco efetivamente fazer a inscrição desse jogador. Até quarta-feira, acho muito improvável. E aí, para o jogo contra o Bangu, que acontece na quarta-feira, o Vasco teria que fazer até segunda-feira que vem para poder jogar essa partida antes das semifinais do Campeonato Carioca. Então o Vasco está correndo atrás desses documentos para poder inscrever o Andrei Santos. E aí o técnico Maurício Barbieri falou sobre essa situação do jogador jogar até o meio do ano, mas vai ser um jogador muito importante para o Vasco nesse início de temporada. Eu falei na coletiva anterior, eu vou reforçar, né? Eu acho que o Andrei, pelo potencial, pelo talento, por tudo aquilo que fez, não só no Sul-Americano, mas na Série B também, foi uma figura mais do que protagonista para esse acesso do Vasco. Eu acho que é um jogador especial. Todo treinador ou toda equipe do Brasil gostaria de ter a oportunidade de ter o Andrei no elenco. E aí o que a gente tem que ter é sabedoria para usar ele da melhor forma, sem criar uma dependência. Se a gente entra num cenário de depender do Andrei, sabendo que ele vai sair, sem dúvida nenhuma é uma situação ruim. Agora, o Andrei entendendo, se adaptando a uma maneira e uma forma de jogar, fazendo parte da equipe, e a gente conseguindo construir alternativas, a gente ganha ele durante esse período e, eventualmente, na saída dele no meio do ano, a gente tem uma equipe mais consolidada, mais pronta, mais formada. Claro que se você me perguntar agora, eu gostaria que ele não saísse no meio do ano, mas são situações que eu não controlo e não adianta eu ficar com a cabeça lá na frente. Eu preciso pensar sempre no próximo jogo, pensar sempre nessa sequência mais curta. É isso que a gente vai fazer, tentando aproveitar ele da melhor maneira. Esse, o técnico Maurício Barbieri, falando sobre a questão do Andrei Santos, que não tem que ter uma grande dependência desse jogador, até porque tem chances de ele sair mesmo no meio do ano, e o Vasco trabalha até com a possibilidade de ter até a extensão do empréstimo até o final do ano, mas tudo depende principalmente do time inglês, o Chelsea, que hoje detém os direitos desse jogador. Tudo já foi negociado e Andrei Santos vai ser jogador do Vasco ainda para 2023. Eu quero saber de você, torcedor, o que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo, é importante a sua participação sobre essa questão do Lelê, o jogo de ontem, gostou do resultado, gostou da atuação? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua participação e também a sua opinião aqui no Bom Dia Gigante. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Corre lá, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o Acorda Vascaíno feito pelo Flávio Dias, que está muito bacana, e também as nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. Deixei até o final para pedir você para fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like no vídeo e sempre compartilhe. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o canal Atenção Vascaínos tem muita informação aqui nesse Bom Dia Gigante.
grande terça-feira, tem Boletim AV hoje, tem AV News, tem muita informação aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!